Bom dia, terceiro ano Alfa! Já estão todos organizados com o material de livro sobre a mesa. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março. Março é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês do ano. Qual é? Qual a posição do mês de março? Terceiro mês do ano, certo? O ano é dividido em quantos meses? O ano é dividido em 12 meses, e a gente já estamos no início do terceiro mês, significa que o ano está passando rápido ou está passando devagar? Está passando muito rápido. Muito rápido. Professor Lucas, e o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tudo. Muito rápido, só janeiro, depois fevereiro começou a diminuir. Eu acho que passa rápido. Tá muito E por que isso tem a ver com a aula de hoje? Porque tem tudo a ver com aquilo que vocês levaram de tarefa para casa. Por quê? A gente cresce com o passar do... tempo. Ai, vocês são muito inteligentes. Vocês estão palavras na minha boca. O passar do tempo. Se o tempo passa rápido, a gente vai crescer. Então a gente fala assim, ai, quero ser grande logo, quero ser adolescente logo, quero ser adulto logo, quero estar na faculdade logo, quero ser vovô logo. Ninguém quer isso, né? Ser vovô logo. Mas, às vezes a gente fala assim, ai, é ruim ser criança. Eu queria de neto. Eu acho ruim ser criança, porque criança não pode fazer nada. Mas, criança Você tem queria ser um monte de outros direitos que conforme você vai crescendo, você não é que perde os seus direitos, mas é que você vai ganhando mais obrigações, você vai ganhando mais afazeres, responsabilidades. Então, é melhor ter pressa para crescer ou é melhor crescer devagarinho? Não sei, tem gente que tem pressa. E eu estou doido para saber quais foram as respostas das pessoas. Estou doido para saber as respostas das pessoas que vocês entrevistaram. Mas teve gente que não entrevistou. Como se copiar? Não, claro que não. Não tem problema você fazer essa tarefa na semana seguinte. Claro que não. Claro que não. Combinado? Pois é. Onde estão as meninas? Eu vou chamar elas. Eu sei onde que elas estão. Prof, que história é essa? Por que as meninas não estão na sala? Eu acho que elas estavam na quadra, porque a Isabela estava aqui com a gente. Daí bateu o sino, eu falei que ia pra sala. Tudo bem. Então, prof, só registra, por favor, o nome das meninas que vão chegar quando vocês chamarem. Que no intervalo eu vou ter uma conversa. Não pode, gente. Horário de aula, todos devem estar na aula. É até bom que o canal Like Lume está registrando isso, porque aí eu vou, inclusive, mostrar para mamães, ó, já são 7h15 e essas crianças estão na sala. Um absurdo. Obrigação de estar na sala é minha ou é do aluno? Do aluno, eu tava aqui. Boa! Tudo a ver com o assunto da aula. PH, elas já cresceram, elas já são bem grandinhas para saber a hora que tem que estar na sala, né? Concordo. Ah, o outro que chegou 7h15 falando concordo, né? Ô, senhor PH, o senhor chegou agora, então o senhor acelera porque a aula já começou. Tá? Sim, a culpa é sempre dos adultos. Sempre a culpa é do pai, da mãe, do cachorro, do periquito, do papagaio. A culpa é sempre dos outros. A gente tem que lembrar que, por já estarmos bem grandinhos, nós já sabemos hora, já sabemos tempo, temos noção das coisas. Eu tenho noção do tempo. Eu sei se eu estou adiantado ou se eu estou atrasado. E a responsabilidade de estar no horário é muito mais minha do que do pai e da mãe. Pai e mãe já fizeram o primeiro, segundo, terceiro ano há muito tempo atrás. Quem está fazendo o terceiro ano são vocês, a responsabilidade é de vocês. Bom, no final da aula nós faremos o sorteio da... Para que o sorteio da Fernanda ocorra, a Fernanda tem que estar na sala. Quem foi a última pessoa que levou a Fernanda para casa? Muito bem. Rafa, cadê a nossa querida Fernanda? Veja, isso tem tudo a ver com crescer.
Crescer significa ter mais responsabilidades. Então, o que vai acontecer? Lógico que a mãe dele vai trazer. Só que a mãe dele vai trazer, vai buscá-lo. Portanto, o sorteado de hoje, quando a mãe do Rafa vier buscá-lo, lembrar de pegar a Fernanda, tá? Porque... Como isso? E se o Rafa for embora depois da pessoa que foi sorteada? Mas por que ele não vai depois da pessoa? Depois não, antes. Mas se ele for antes, quer dizer que você também foi antes. Não, depois, quer dizer. Eu acho que eu entendi o que o Vitor quis dizer. E se o Rafa ficar futsal e eu não faço futsal e eu for embora antes, é isso? Não, eu faço futsal. Então você não vai ter problema se você for sorteado. Por quê, né? Que é a hora Eu que também faço futsal. Eu parei de fazer. É mesmo? Quem que vem te buscar hoje? Eu vou fazer um filho. Não, te buscar pra levar pra casa. A mãe do seu amigo. Então sua mãe vai ter que levar a Fernanda, a mãe do seu amigo, a mãe do seu amigo te entregar a Fernanda, pra você entregar a Fernanda pra quem foi sorteado. Professor Lucas, digamos que há um grande desencontro. A pessoa que for trazer a Fernanda pro Rafa, depois do futsal, não vai conseguir encontrar com quem foi sorteado hoje. Que solução a gente pode dar pra isso? O Rafa trazer a Fernanda amanhã. Uma solução. Mas e uma solução mais justa? Deixar na coordenação. Uma solução mais justa, que a pessoa tem que ter a Fernanda hoje. Deixar na coordenação É só trazer e a pessoa que for sorteada vir atrás do coordenador. Outra solução mais justa ainda. trazer agora. Mas para trazer agora tem que ligar para a mãe agora. E eu estou no meio da aula, não vou ligar. Outra solução mais justa. Professor, no primeiro ano era muito injusto. No primeiro semestre do tomate, porque era só passar o fim de semana de pronto. Mas agora bem que é isso também. Tem gente que não está trazendo certo, que era trazido ontem no máximo. Agora veja, por que eu peço para trazer no máximo terça? Exatamente para não acontecer isso. Chegar na quarta, a Fernanda não está aqui. Agora veja. Vamos pensar numa posição, uma possibilidade mais justa de resolver esse problema. Digamos que deu tudo errado de a pessoa trazer a Fernanda na hora da saída para entregar para a pessoa que vai ser sorteada hoje. Qual é a situação mais justa? Como a Fernanda vai parar na mão dessa pessoa? É quando. Não, como? Não é quando, é como. Como o Rafa pode resolver isso? Tem pessoa que só Voltar e Mas isso ele já falou, Isa. Isso ele já falou, mas digamos que deu errado esse encontro. a Fernanda que tem uma. Posso pegar a Fernanda extra, mas ainda não é o mais justo, porque o mais justo é ser a mesma Fernanda. Dependendo da pessoa, eu posso levar na casa. Tem muita Eu esperava esse tipo de resposta. Então, Rafa, eu se posso der tudo levar errado, também. qual vai ser a sua obrigação? Seus amigos deram várias ideias. E se o João for sorteado? Você e a sua família à tarde, você vai ter que dar um jeito de levar na mãozinha da pessoa que foi sorteada. Mesmo que ela more em outro planeta. Na sua sorte que todo mundo mora em Dourados, tá bom? Ah! Vai ter que dar uma viagenzinha. Adorei, é bom que já visita a sua casa, vamos brincar Se juntos. for no início, Combinado? Isso, PH, serve de lição pra gente que... Qual é a lição que fica? Todo problema é uma oportunidade de resolução. Eu acho que vai ser até a frase do dia. Vou escrever no quadro. Ai, que linda. Ó, acabamos de criar, hein? Frase do dia. Todo o problema será resolvido. é sempre... Sempre o quê? Resolvido. Sempre uma oportunidade. Uma oportunidade do quê? de ser seu. Oportunidade fica mais bonito de resolução em vez de resolver, né? Uma oportunidade de resolução, e eu ainda vou acrescentar, de resolução criativa. Então, pessoal, a internet, que é uma coisa incrível, só existe porque existia antes um problema. Entende? A escola só existe
Porque antes existia um... Problema. Qual é o problema antes da escola existir? Ninguém sabia ler e escrever. O problema é a necessidade de ensinar as crianças a ler e escrever. E é muito antiga essa história, né, da escola. Mas não é oportunidade. Outra hora eu abro a oportunidade de você contar essa história pra gente. Agora eu dei o exemplo da internet. E a internet? Qual era o problema que fez alguém ter ideia da internet? Fala, Vinícius. A internet foi criada para se o mundo ficasse pós-apocalíptico, todas as pessoas poderem estar unidas. Você falou uma solução que a internet traz, que ela consegue unir o mundo todo. E você até falou de um problemão, né? Um processo apocalíptico. Você já foi longe. Mas eu acho... A bomba atômica foi criada. Mas eu acho que o problema real... O problema real é o quê? A comunicação. Havia um problema. As pessoas precisavam se comunicar com quem está muito distante. E quem resolveu isso antes da internet? A internet foi depois. Quem resolveu antes da internet a comunicação com as distâncias? Quem? Que aparelho? Rádio! O rádio foi o primeiro das vezes. E você sabe que antes do rádio ainda teve outra coisa? Boa, garoto! Então, em grande medida, Vinícius, a internet é como se fosse uma revolução tecnológica de uma coisa simples que existiu no passado e que se usava muito no passado, ainda usa um pouco hoje, que é a carta. Tanto é que o símbolo do e-mail, no Gmail, né, prof? Costuma ser um envelope de cartinha. Por que o envelope de cartinha é o símbolo do e-mail? Porque o e-mail é como se fosse uma carta via internet. Porque você está escrevendo um texto para outra pessoa. Não é muito usual, ou seja, as pessoas quase não usam mais e-mail. As pessoas usam mais WhatsApp para fazer texto, tal, tal. Mas o e-mail ainda é a coisa mais formal. Eu recebo coisas formais por e-mail, a prof também, porque ele é uma carta, uma coisa séria, um registro. Não tem nada a ver, ou tem até com o assunto da aula de hoje, porque a gente está falando de crescer. Enquanto a gente cresce, coisas acontecem. E não é à toa que existem milhões de coisas criadas no mundo por pessoas grandes e que estudaram muito e cresceram, mas também tem, acreditem, depois que na internet, invenções que foram feitas por crianças. Vou repetir. Invenções que foram feitas por crianças. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que tem invenções que foi criança que inventou? Às vezes pode ter tido ajuda de pai, mãe e tal, mas a ideia surgiu de uma criança. Porque vocês estão muito criativos. E eu quero agora ouvir como foi a entrevista de cada um de vocês. Então, levante a mão, apenas a mão, quem fez a entrevista. Eu acabei de falar com... Só levante a mão quem fez a entrevista com alguém em casa. Então, são essas pessoas que a gente vai ouvir. Essas pessoas, eu gostaria... Ok, não, eu quero que ela esteja escrita. Essas pessoas precisam estar aqui na frente com a sua entrevista em mão. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Não, quem fez em casa. Quem fez aqui vai sentar. Porque aqui não é uma entrevista com um adulto ou com uma pessoa da casa. Infelizmente não. Foi como tarefa, então é pra ser feito em casa só. Bom, ouvido atento, a palavra estará com esse sim. Ouvido atento, a palavra está com esse sexteto. Com esse sexteto. Vamos lá. Começando com o João. João, qual é o nome do seu ou da sua entrevistada? Ué, voltou a ser quinteto? Sexteto, quinteto, sexteto, quinteto? Voltou o quinteto. Vai. Bem alto para todos ouvirem, João. Viviane. Quem é a Viviane? Mãe dele. Todo mundo sabe. Vai lá, João. A palavra crescer significa aumentar em tamanho, desenvolver-se desde o nascimento até a fase adulta e adquirir-se
conhecimento e habilidades. Habilidades. Como o João leu baixo, vou ler de novo alto, porque ficou muito interessante sua resposta, viu, João? No caso, a resposta da sua entrevistada. O que é crescer para a entrevistada do João? Para ela, a palavra crescer significa aumentar em tamanho, é óbvio, desenvolver-se desde o nascimento até a fase adulta, ó que legal, e adquirir conhecimento e habilidades, que é o que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, João. Laurinha? Mas por que você... Vamos ouvir a entrevistada. Quem a Laurinha entrevistou? Minha babá, Como é o nome dela? Bruna. Babá Bruna. Vamos ouvir. Crescer é ter uma visão diferente da vida, dos pensamentos e do mundo. Responsabilidades com si mesma e com os outros, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Crescer faz parte do ciclo da vida. Que lindo. O que ela quis dizer com crescer profissional e pessoal? Qual é a diferença? Pensem sobre isso. Professor, eu posso fazer essa da minha opinião aqui? Sim, que é na sequência. Ia ser a tarefa da aula agora, a atividade da aula. Mas quem tá aí já pode fazer. Mas antes, vamos ouvir as histórias, porque isso vai ajudar vocês a construir a resposta de vocês. Vamos ouvir agora o nosso querido Pedro Vidigal. Quem o Pedro entrevistou? Camila. Vamos lá. Crescer significa ter responsabilidades e entender que quanto mais velho se tornamos, mais aprendemos com nossos erros e acertos. Também passamos a valorizar as pequenas coisas da vida. Bom, o Pedro Vidigal, ele também tem o hábito de ler um pouco mais baixo. Então, eu vou ler alto para vocês ouvirem. O Pedro Vidigal entrevistou a Camila, que é a babá dele. E a Camila disse: crescer significa ter responsabilidade e entender que quanto mais velho nos tornamos, mais aprendemos com os nossos erros e acertos. Também passamos a valorizar as pequenas coisas da vida. Pensem sobre isso. O que será que ela quis dizer com valorizar as pequenas coisas da vida? Vamos ouvir o Vinícius. O nome tem que estado é Poliana, minha irmã. Como é o nome da sua irmã? Poliana. Poliana. Eu já fiz essa. Ótimo. Vamos ouvir o Vinícius contando a resposta da Poliana. Achei que você falou outro nome, eu falei, será que é a irmã mais velha? Porque você tem uma irmã mais velha, né? Tenho. Tem a Poliana, que isso daqui, e tem a Milena. Milena. Isso mesmo. Mas essa foi a Poliana que respondeu. Aham. Vamos ouvir a Poliana. A Poliana estuda aqui no Lumière. Que turma ela tá? Acho que sexto. Sexto ano. Vamos ver uma resposta de um aluno de sexto ano, então? Ela tem doutor. Vamos lá, Vi. Para ela, o que significa crescer é envelhecer, mas também aumentam as responsabilidades como arrumar material, acordar sozinho, entre outras coisas. Tem tudo a ver com a resposta que vocês poderiam fazer aqui, ó. Do que é crescer para vocês. Por quê? Porque ela tá em idade escolar. Então, para ela é aumentar a responsabilidade. Ela falou arrumar material, entre outras coisas. Excelente, Vini. Sim. Agora vamos ouvir a Isabela. O que é crescer para o entrevistado da Isabela? O entrevistado é o Jefferson, meu pai. O papai. Tá. Crescer significa desenvolver as habilidades de conhecimento e de relacionamento com as pessoas e com o meio que nos cerca, do modo a que consigamos viver plenamente. Olha só, aprender a conviver com o meio que nos cerca. Ou seja, crescer tem a ver com a habilidade de convivência. Ah, eu não gosto dessa professora. Ah, eu não gosto da escola. Ah, eu não gosto de sentar do lado desse colega. Ah, eu não gosto de sentar do lado daquela colega. Oxe, você já é bem grandinho para saber que crescer, a gente vai aprendendo a lidar, mesmo com aquilo que a gente não gosta. Por quê? Mesmo não gostando, tem como você não estar na escola? Não, é lei. O aluno precisa estudar. Mesmo você não gostando de algum colega, tem como você não sentar perto dele? Não.
Porque é o mapeamento da sala, a gente muda o tempo todo. Você troca de lugar. Ou de sala. Porque mesmo trocando de lugar, você ainda tá perto, porque você tá no mesmo ambiente, né? Vamos ouvir agora a Nina. Bem alto, Nina. Vocês ouviram quem ela entrevistou? Então fala alto. Ah, só que o Pedro ouviu, porque tá aqui na primeira fila. Ela entrevistou o Henrico, que tá no 4º ano alfa. Beta. A palavra agora está com a Nina. A palavra está com a Nina. A resposta dele foi assim. Bem alto, Nina. Para mim, crescer não é só aumentar de tamanho ou de idade, mas também significa ser responsável. Poder fazer as coisas que antes não podia, como, por exemplo, cozinhar. Que delícia. O Henrico tem total razão. Antes não pode sentar na frente. Agora ele é grandão, ele já pode sentar na frente, no carro. Antes, a mamãe tinha medo de deixar cozinhar. Agora que ele tá no 4º ano, ele já consegue cozinhar sozinho. Ela confia que ele cozinha. Ainda é perigoso, tem que fazer com cuidado. A mamãe pode estar ali por perto, vigiando, falando: opa, tá muito quente esse forno. Cuidado com esse óleo na frigideira. Assim vai, né? Então a mamãe tá ali cuidando. Minha mãe só deixa eu quebrar ovo, daí outra tem que fritar. Mas eu queria fritar, ela não me deixa. Entendi. Eu gosto de ovo. Muito bem. Eu faço Agora as respostas mais importantes. Não que um entrevistado não seja importante, mas quem tá aqui na escola? Quem tá aqui na aula de educação emocional? Vocês. Então, para mim, é mais importante a resposta que vocês escreveram. O que é crescer para vocês? Então, vamos começar aqui com a Jade. Jade, já pôs o que é crescer para você? Não? Então, a Jade vai fazendo. Pedro, você pôs o que é crescer para você? Para você? Já? Então, vamos lá? Leia pra gente. O que é crescer para o Pedro? Já você fala, João. Crescer significa que a pessoa está ficando mais velha, mais responsável e passando de fase. O lado ruim é que a vida vai ficando mais difícil. E o lado positivo é que a gente vai ficando mais velho. O lado Ganhando mais ruim... dinheiro. O lado Ganhando ruim... mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro. O lado ruim é que A vida vai ficando mais difícil. a vida vai ficando mais difícil. O que será que o Pedro quis dizer com isso? Não precisa responder, é só para pensar. Vamos com a Isabela. Qual foi a resposta dela? Isa, o que é crescer para você? Na última aula você leu o que é crescer para você? Eu também já li. Então, pera lá, gente. Vocês me ajudem na minha memória. Só quem não leu na última aula o que é crescer para você mesmo? O Vini não leu. Vamos ouvir. Entendi, Joia. É isso, então. Tá bom. Vini, o que é crescer para você? Pode falar. Para mim, o que significa crescer é ter mais responsabilidade, porque eu faço achar grande para ir tanto para a escola, também ser mais cansativo as tarefas. Mas também tem o lado bom, como seus Hobbies. tem mais amigos, ganha mesada e aprende mais coisas. Muito bem. Quem não leu o que é crescer para você na aula passada? Acho que o Vitor, o Rafa e o Luca, certo? Que o Luca nem estava, né? Na aula passada. Então, quem já tem a resposta pronta? Tem, Luca? Quer crescer para você? Rafa, você tem? Quer crescer para você? Vamos ouvir o Rafa então. Não, também. Não terminou? Eu já fiz do passado. Cadê o seu material de livro, Thomas e Pedro? Meu, eu não. Pra mim, crescer. Não foi tarefa, a entrevista. Entrevista. O que é crescer para alguém da sua família? Foi a tarefa da aula passada. Então, mas tem que trazer o material, né? Tá bom. Bom, Rafa, vai querer ler sua resposta? Luca, vai querer ler sua resposta? Senão eu vou para a próxima atividade. Não, mas aí não vai dar tempo. Vitor, quer ler sua resposta? Eu quero. Tá bom, então vai lá. Vamos ouvir o Vitor, o Rafa, depois o Luca O Rafa vai primeiro. e o Pedro. Tá bom. A palavra está com o Vitor.
Vocês se decidam. Ele pediu primeiro. Pode ser de aranha. De 3. Mas a gente passa um remédio depois. Pode ser de pneu. Pode ser. Pode ser de aranha. Vamos lá. Eu ganhei? Bom, então nenhum dos dois, é isso? Eu vou no Luca, então. Vamos ouvir, então, o Thomas. O que é crescer para o Thomas? Ouvido atento. Crescer significa altura e idade. Pois o que é ruim é que a pessoa, quando cresce, trabalha cada mais duro. O bom é que fica cada mais independente. E o trabalho duro traz ainda mais independência, viu? Além de trazer dinheiro. Trabalhar duro. Luca? Ainda não? Rafa? Olha o desenho que eu fiz. Olha, O desenho que você eu fez um desenho. O O que significa esse desenho? mãe dando comidinha pro filho. Agora comendo sozinho. Que legal! Ele fez a mãe dando comida pro filho e depois o filho comendo sozinho. Ou seja, o filho cresceu. Bom, Vitor, sua última oportunidade. Vai ler ou não? Ele primeiro que eu. Última oportunidade. De nós dois? Sim. A sorte de vocês é que o Luca quer. Então vamos terminando. Vamos ouvir o Luca. O que é crescer para o Luca? Nina e Isabela. A resposta de todos é importante. Fala, Luca. Crescer significa ter mais responsabilidade, poder fazer mais coisas, sair sozinho, ficar mais velho, ir para a escola sozinho, trabalhar e a vida fica mais difícil. Você associou a palavra trabalhar com a vida ficar mais difícil. Vocês acham que trabalhar é difícil? Sim. Mas Você trabalhar o que você quer? é prazeroso. Por exemplo, eu não trabalho? Um monte. Tem hora que eu chego aqui antes das 6 e quando eu saio depois das 7 da noite. Nem almoço em casa. É difícil às vezes? Sim. Mas é muito gostoso, prazeroso também. Por quê? Porque você faz o que você ama. Agora, realmente, Luca, trabalhar com aquilo que você não gosta deve ser muito difícil. Então, o gostoso é poder trabalhar com aquilo que ama. Isso você vai ter como opção. Porque você está estudando para, no futuro, escolher uma universidade, uma faculdade, um curso e trabalhar depois com o que você achar bom, com o que você amar. E às vezes a gente aprende a amar, Heitor, trabalhando. Às vezes você achava que gostava de uma coisa, aí você fala, não gostei muito. Aí você vai fazer outro tipo de trabalho e ama o que você faz. Por isso que tem arquitetos que não trabalham com arquitetura, fazer outra coisa. Por isso que tem médicos que não trabalham com medicina, são políticos ou outra coisa. Por isso que tem advogados que trabalham, de repente, como proprietário de uma loja ou vendedor. Por isso que tem professores fazendo outras coisas e não dando aula. Ou seja, às vezes ele amou uma profissão, mas ele descobriu que quando trabalhou com aquela profissão, ele não gostou tanto, ele preferiu fazer outra coisa depois. E tudo bem. Ô, professor. Depois eu abro a palavra Laura, depois eu abro a palavra Thomas. Vamos ouvir a resposta do Rafa. O que é crescer para o Rafa? Crescer para mim é ficar maior, ficar mais responsável, ficar mais legal, ficar mais esperto, ter Ficar mais mais amigos, esperto, ter mais amigos. ter mais tarefas. Você vai poder fazer coisas que você não podia fazer antes. Aí, ó, tem um lado bom. Você vai poder fazer um monte de coisa que você não podia fazer antes. Quem concorda? Levanta a mão. Por quê? Tem gente que nem tem carteira de trabalho. E trabalha igual. Qual é o problema da carteira de trabalho? Era só um documento. Vamos ouvir o Vitor. Crescer significa mudar de tamanho, ter mais conhecimento e responsabilidade, fazer coisas que não conseguimos como criança, ir em lugares que não conseguimos como criança, ficar mais independente, trabalhar duro, ganhar mais dinheiro, ter um emprego e ter mais amigos. Veja, ter um emprego ou promover empregos. Porque se você for um grande empresário, um grande líder, você vai ter um monte de pessoas que vão trabalhar na sua empresa ou trabalhar para você. E às vezes o seu emprego é dar empregos, no sentido de ter uma grande empresa e várias pessoas vão trabalhar, vão ter um emprego. Então, veja, vocês acham que a Soninha, que é a proprietária dessa escola, além de ser a diretora, além de ser professora de leitura a partir do 4º ano, ela que é professora de leitura. A Soninha trabalha? Muito. Ela tem carteira de trabalho? Não. Não? Porque ela não é funcionária de ninguém. Porque ela é funcionária dela mesma, porque ela que é a proprietária da escola.
Entendeu? Então a carteira de trabalho ela é um documento para eu poder registrar o lugar que eu estou trabalhando e de quem eu sou funcionário. Então o coordenador Lucas tem carteira de trabalho? Sim, porque o Colégio Lumière é uma empresa e aí está registrado na carteira que eu sou funcionário dessa empresa. Vocês estão entendendo? Agora, como a Soninha é proprietária, para que ela vai fazer uma carteira de trabalho, sendo que ela vai pôr na carteira de trabalho que ela é funcionária dela mesma? Até podia ser, mas ia ser engraçado, né? Muito bem. Pessoal... Jogadores de futebol, se tivessem carteira de trabalho todo, até o técnico, menos o capitão do time. Já pensou? Só que assim, Menos o certas técnico e o profissões capitão do você não time. tem carteira de trabalho, mas você tem um contrato que todo mundo assina e aí eles cumprem aquela regra. Como vocês aqui, ó. Vocês assinaram esse contrato de que todos somos peças importantes. Todo mundo assinou. Se a gente é peça importante da mesma turma e o contrato está assinado, a gente está fazendo o quê? Um compromisso de que faremos um excelente trabalho esse ano. Como turma. Mesmo que alguma peça não encaixe muito na outra, eu não lido bem, não encaixe. Não importa, você faz parte desse mesmo trabalho, que é o terceiro anual. Bom, chegamos numa das melhores partes do dia, depois eu arrumo isso, que é... Prepare-se, o sorteio é a melhor. Eu falei uma das, que é o momento da Iris. Muito bem. Enquanto eu conto a história de hoje, nós iremos fazer uma coisa que tem tudo a ver com essa semana. Você sabia que essa semana a gente comemora o dia da escola? E se a gente comemora o dia da escola, significa que, enquanto eu conto a história de hoje, nas páginas extras, vocês irão... Tcharam, tcharam, O coordenador. vocês irão produzir um desenho das melhores coisas que vocês fazem na escola. As coisas mais gostosas, mais divertidas. As suas memórias. Quais são as suas melhores memórias de escola? O que é memória? Memória é aquilo que a gente não esquece. As páginas extras. Aqui, ó. Qualquer uma dessas. Então, vou até pôr no quadro. Minhas memórias da escola. Você vai escrever lá em cima, ó. Minhas melhores memórias da escola. E você vai fazer isso em forma de desenho. Tem gente que vai preferir escrever. Quem prefere escrever, Nina, vai fazer em qual página extra? Nas que tem linhas, tá? Tem as páginas extras de linhas. Quem prefere desenhar, vai fazer nas páginas das nuvens ou das estrelas. E eu vou pôr o título do trabalho de hoje, seu, né, João? O título está no quadro. Minhas memórias da escola. Minhas memórias... O coordenador. Sabia que quando começa a Você já fica imaginando. Coordenador. E Coordenador. Oi. Posso pegar uma folha onde eu caderno? Sim, o problema é seu, a resolução tem que ser sua. Diga, filha. Eu também não trouxe caderno. Sempre tudo pode, tá lá. Você não Eu precisa também nem não falar sobre trouxe caderno. isso. Se esse é um problema que você encontrou pra você, você tem que ser criativo e encontrar a solução. Qual vai ser a solução? As extras, garoto. As extras, os senhores têm que prestar mais atenção nisso. Se você quiser falar das memórias da escola em forma de desenho, você usa essas extras. Se você quer em forma de escrita, você usa as da linha. Então, fazendo minhas memórias da escola. E enquanto isso, enquanto vocês constroem as memórias da escola, eu vou ler a história de hoje. E a história de hoje tem tudo a ver com escola. É seu, se é seu. A história de hoje tem tudo a ver com escola. Vamos saber, só que vocês vão reparar que
que não é uma memória muito positiva da escola, não. No jogo VTK. A história da Fernanda de hoje não é uma memória muito positiva, não. Mas é uma coisa que gravou na vida dela. E vocês vão entender por quê. Porque o trabalho de vocês agora, Isabela, Tem uma memória Thomas, Rafa, E o meu pai também Thomas, tem uma memória Thomas, muito fixa. o senhor precisa levantar a mão e pedir a palavra. Tá? Rafa, companhia, Isabela e Nina. Se vocês não concentrarem no trabalho de vocês, eu vou colocar cada uma numa toma. Então aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Veja, se esse é um problema PH que você percebeu só agora, o senhor já está um pouco atrasado com a solução dele. E você precisa dar uma solução criativa, é a frase de hoje. Tá? Eu até esqueci de fechar as aspas aqui. Bom, então enquanto vocês fazem essa atividade das minhas memórias da escola, lembrando, eu quero suas memórias, vou até com um sinal de mais, ó. Memórias positivas da escola, tá? Então, claro que dá. Minhas memórias positivas. Por quê? Porque são suas, não é a deles. Não tem que juntar, tá? Nas aulas de Live, Heitor, ô Heitor, você tem um problema, não tem? Qual é o problema? Qual é o problema que o senhor está vivendo nesse momento? É o mesmo problema que o Pedro está tendo no momento. Então, e o Pedro já deu a solução do problema dele. E você? Todo problema é sempre uma A oportunidade de resolução criativa. Vamos, resolva o seu problema. Sim, senhor, Heitor. Vamos. Essa ajuda não pode estar pedindo no armário. O senhor tem que colocar o na chave, não tá errado aqui. Vai, acelera. Não enrola, Pedro. Eu posso fazer monte de linha? Filho, é o seu trabalho. Mas, Tudo pode. mas e uma régua? Esse é um problema meu ou seu? Todo problema é oportunidade de resolução criativa. Pedro, Mas a minha régua fica em casa. todo problema é oportunidade de resolução criativa. Que outro objeto você pode usar com régua? O próprio caderno. Pega um caderno aqui emprestado, ó. Usa o caderno como régua, ó. Solução criativa. É o braço. Ok. Bom, óbvio que vocês conhecem bem, e eu espero que quando eu terminar a canção, eu não precise pedir silêncio para a leitura. Vamos viajar na imaginação, ver o céu azul com nuvens de algodão, visitar o rei e a dona fada, conhecer e a princesa encantada. Vai se aparecer a bruxa má, o pé que a gente faz. Todo mundo faz a mesma coisa. Era uma vez. 1, 2, 3, vai! Era uma vez. 1, 2, 3. Quem conta um conto aumenta um ponto. Já dizia minha Estragou tudo, velho. já dizia minha Era uma vez. O verso da amizade. Ontem começaram as aulas e as coisas não aconteceram exatamente como a Fê queria. Por quê?
mesmo estando na mesma sala que o Geraldo e o Tomás, porque também já estão no terceiro ano, porque também já cresceram, foi quase como se eles não estivessem na mesma sala. Porque eles não subiram juntos na árvore na hora do intervalo. Eles não jogaram bolinhas de papel um no outro. Você já contou. Gente, para de me interromper. Confia, eu só tô fazendo uma retomada. Não jogaram bolinhas de papel um no outro. Já contei isso? E durante a aula, enquanto o Diogo não olhava, nem se despediram na hora da saída. Posso fazer um desenho, já que não tem regra? Pra fazer linha... Edu, Pode testar. você tem que levantar a mão para pedir a palavra. É regra. Ainda mais no meio de uma história. Pode, Pedro. Pode emprestar? Aí, Qual é o problema de emprestar? posso Que você fazer... vai ficar se levantando e falando com o colega atrapalhando a Eu no leitura da história. futebol dos jogos do Interclasse. Ô Pedro, o desenho é meu ou é seu? Se é seu, pode Fazer. tudo o que você quiser. Desde que tenha a ver com o tema. Pessoal, é sério, vocês já são bem grandinhos para entender que quando a gente faz a brincadeira do já dizia minha avó, é silêncio total. No máximo você vai me interromper se eu estou fazendo uma besteira. Por exemplo, as meninas me interromperam achando que eu estava fazendo uma besteira que era lendo uma história antiga. Mas elas se enganaram. Então assim, na dúvida, fiquem quietinhos, esperem mais a leitura, que essa história eu não conheço ainda. Porque na leitura eu preciso do ouvido atento. Vocês estão com uma atividade simples para fazer. Essa atividade simples, Pedro, não te impede de prestar atenção na leitura. Combinado? Então, a partir de agora, só a minha voz. Então, você vai se virar com as coisas que você tem. Só a minha voz. Porque eu não quero conversinha entre vocês, porque atrapalha a leitura. Então, eu não quero nenhum aluno emprestando coisa para o outro se tiver que falar. Não pode falar, não pode ter som. O único som é o da minha voz. Então pode emprestar, só que não pode falar. Eu não tenho problema de um levantou devagarinho, pegou e emprestar do outro. Mas se o outro, não! Ou o outro, não quer emprestar, o outro, me empresta o vermelho. Isso é fala, isso é som, isso atrapalha. Então, se você conseguir pegar emprestado sem emitir nenhum som, sem tiver nenhuma confusão, e andando silenciosamente, até que tudo bem, eu abro essa exceção. Rafa, fecha a porta, por favor. Vou começar do zero, porque a história foi interrompida. O verso da amizade. Ontem começaram as aulas e as coisas não aconteceram exatamente como a Fê queria. Por quê? Mesmo estando na mesma sala que o Geraldo e o Tomás, porque eles já cresceram e estão no terceiro ano, é a mesma coisa que eles não estivessem na mesma sala. Porque eles não subiram na árvore juntos na hora do intervalo. Ainda bem que não iam ser suspensos. Mas ela ficou chateada, porque eles combinaram e não resolveram o combinado. Eles não jogaram bolinha de papel um no outro na hora da aula de educação física. Ainda bem que senão o professor ia dar uma bronca. E eles nem olharam quase um para o outro. E quando o professor Diogo não estava olhando para eles, eles foram embora sem se despedir na hora da saída. Por quê? Porque o professor Diogo faz questão de que todo mundo cumprimente uns aos outros na hora da saída. Mesma coisa que a Aline faz questão de que quando entra uma visita, vocês falam, seja bem-vindo. O professor Diogo faz questão do cumprimento na hora da saída. Antes de ir embora, todo mundo tem que cumprimentar todo mundo. Falar tchau, desejar um ótimo dia e que amanhã a gente se vê por aqui. É o hábito do professor Diogo. Adorei. Mas hoje é outro dia. E hoje a Fernanda tem certeza de que eles vão brincar juntos. Porque o problema de ontem ficou no ontem. Hoje é um novo dia. Se é um novo dia, é uma nova oportunidade de resolução criativa. E então a Fernanda falou, hoje, certeza que a gente vai brincar juntos, porque nós três sempre fomos os nossos melhores amigos uns dos outros, e os melhores amigos não deixam de ser amigos só porque não brincaram junto um dia, né? Olha como a Fernanda é inteligente e empática. Ela se coloca no lugar do outro.
Um dia sem brincar não é nada. Às vezes eles não estavam muito afim, ou estavam conhecendo novos amigos, e por isso eu fiquei um pouco excluída. Mas hoje é um novo dia, uma nova oportunidade. Quando a Fê chegou na escola, ela logo queria procurar o Tomás e procurar pelo Geraldo. Mas ela colocou a mochila no chão. A Beatriz pegou a mão dela e saiu puxando a Fê pelo pátio, falando da Helena, uma menina nova que era da Romênia. E como na Romênia eles falam romeno, a Helena quase não falava português. Mas ela era muito legal para ser deixada sozinha. Então lá foram as duas ajudar a Helena a se enturmar, a se acostumar com a turma. Mais ou menos o que a gente fez com o Vinícius. Fazer o Vinícius se acostumar com a turma. O sinal tocou, a aula começou e a Fê tinha esquecido do Geraldo e do Tomás. Porque ela ficou entretida ajudando a Helena a se enturmar. Hoje, a Fê achou o Diogo um pouco mais legal do que ela achou ontem. Porque ontem ele ficou com aquele papo de agora vocês já são grandinhos e vão ter mais obrigações. Agora vocês já cresceram. Hoje não. Hoje ela achou o Diogo mais legal porque ele pediu para a sala toda levar uma foto 3x4, que é aquela foto pequenininha de documento, para eles fazerem uma carteirinha da biblioteca. Só que hoje, na hora de recolher as fotos, o Diogo avisou que ele só vai aceitar as fotos que as crianças tiverem bigode. Então todo mundo pegou caneta preta permanente e fez um bigodão nas pessoas. Ficou uma foto mais engraçada que a outra. Um monte de gente bigoduda. Aí ela falou, até que esse Diogo é divertido. Então ontem ela já não achou ele legal, hoje ela já achou. Aí vamos ver se a opinião dela vai mudando ao longo do ano. E gente, teve bigode pra tudo quanto é tipo. Bigode apontando pra cima, bigode apontando pra baixo, bigode fazendo curva engoladinho, bigode cheio que quase emendava na barba. Tudo quanto é tipo de bigode. No recreio, no intervalo, a Helena quis ensinar um jogo a Beatriz. É um jogo que elas já conheciam, mas elas fizeram de conta que não conheciam, só para a Helena se sentir à vontade de explicar uma coisa. E aí elas deixaram a Helena explicar como era aquele jogo, fazendo de conta que não conheciam o jogo. Olha que empatia. Isso é bonito de ver. Tem hora que a gente já ouviu aquela história, a gente fala, ele já falou isso. Mas tem hora que a gente ouve com atenção pura, empatia. E aí, as três passaram um intervalo brincando com barbante, que tinha uma na mão da outra a passar o barbante para lá e para cá. A gente chama agora não. Agora não. O senhor senta. Eu vou liberar para o senhor falar na hora correta. A Fê ficou brincando com a Beatriz e com a Helena com aquela famosa brincadeira chamada cama de gato. Eu acho que a Totalita conhece. E a gente, se vocês não conhecem, a gente pode propor para a mamãe brincar com vocês em casa, que eu tenho certeza que as mamães conhecem. Já eu mostro. A cama de gato, essa brincadeira, a Fernanda não chamava de cama de gato. Sabe como ela chamava? Liagnupsisi. Porque ela fala romeno. E enquanto a Fê passava o dia com as duas amigas, o Geraldo e o Tomás passaram os dias dele fazendo o quê? Coisas diferentes. Os dois chegaram à escola juntos. Quando eles chegaram, eles procuraram pela Fernanda. Eles lembraram do combinado do dia anterior. Mas a Fernanda não foi encontrada. Por quê? No meio da procura, eles encontraram o Ricardo e o Horácio, que eram os alunos novos na escola aquele ano. E eles passaram o dia todo brincando. Tomás, Geraldo, Ricardo e Horácio. E eles até esqueceram da Fê. Novamente. Só que dessa vez a Fê também esqueceu deles. Porque estava brincando com a Helena e com a Beatriz. Eles chamaram o Geraldo e o Tomás para ver o que estava acontecendo na quadra de basquete. Eles quem? O Horácio e o Ricardo. Enfim, a aula começou. E o Geraldo achou que o Diogo até que era legal. Já que ele mandou todo mundo fazer bigode na foto. Ou seja, no fundo o Geraldo pensa muito parecido com a Fernanda, né? Só que depois que ele passou 5 exercícios de matemática para eles fazerem na sala em 10 minutos, e mais uma página inteira com outros problemas matemáticos de tarefa para casa, o Geraldo pensou, será que o Diogo tem dupla personalidade?
Ou seja, olha ele era legal, olha ele é mala. E fora essa dúvida sobre a personalidade do professor, nada preocupava o Geraldo. Porque o Geraldo é distraído, e ele se dá bem com todo mundo. Ou seja, ele esquece rápido, ele perdoa rápido. Já o Tomás estava um pouco preocupado. O Tomás, desde pequeno, sempre se preocupa muito com o que os outros pensam. E esse ano ele parecia que tinha acontecido alguma coisa. Parecia que tinha uma regra nova. Parecia uma regra nova daquelas que ninguém... Parecia uma regra nova daquelas que ninguém fala, mas que todo mundo segue. Nem todos, mas algumas pessoas seguem. E ele não gostava muito dessa nova regra. Porque essa nova regra parece que atrapalha as brincadeiras dele com a Fê. E ele gosta da Fê. Então o Tomás ele pensa muito sobre as coisas. Ele se preocupa muito com o que as pessoas estão pensando. Tomás! Vamos lá para a quadra de basquete? Chamou o Horácio. Vamos! Opa, vai indo! Eu vou falar com a Fê e já te conto. Porque ele ficou preocupado com a Fê, que no outro dia combinou de brincar e eles acabaram deixando ela à toa. E ele ficou pensando, o que será que a Fê está pensando? Então ele foi falar pro Horácio, eu já vou para a quadra de basquete, Horácio, mas antes eu vou chamar a Fê. Aí o Horácio falou, quem é Fê? Ali, olha, é aquela menina lá, ela é muito legal. Eu vou ver se ela quer ir com a gente, tá, Horácio? Mas ela é menina? Estranhou o Horácio e continuou. Então tá, vai lá brincar com a sua amiga menina. Depois que acabar, você pode ir encontrar a gente lá na quadra de basquete. O Tomás ficou ali sem entender qual era o problema da Fê ser menina. Ela sempre foi menina, desde que ele conhece por gente, ela é menina. E isso nunca tinha sido um problema antes. Mas ele tinha entendido que as meninas, naquele ano, pareciam que não eram bem-vindas naquela nova turma que estava se formando ali naquele grupinho da quadra de basquete. E quando logo depois o Geraldo chegou, dizendo que tinha encontrado a Fê e arrastou o Tomás para perto dela, ele se atrapalhou todo. Oi, Geraldo! Oi, Tomás! Já conheceram a Helena? Ela é da Romênia e a gente está brincando de cama de gato, disse a Fê feliz e empolgada. E o Geraldo, que legal! E já querendo brincar junto. E o Tomás, bacana, gaguejou o Tomás. Depois a gente se fala, tá, Fê? E saiu de perto dela, indo para qualquer lugar que não fosse perto dela, nem perto do Horácio. Ou seja, ele ficou nesse dilema. Se o Horácio me vem com a Fê, pode ser um problema. Mas se eu ficar lá com o Horácio, a Fê pode achar um problema. O Geraldo ficou perdido ali no meio. O Geraldo é distraído, ele nem se tocou dessa coisa menino-menina, sabe? O Geraldo ficou perdido no meio dos dois e como ele conhecia bem a Fê, ele saiu dali rapidinho falando que tinha esquecido uma coisa, mas ele já voltava. E a Fê passou o resto do dia chateada com Tomás. Puxa vida, ele não quis mais brincar comigo. Não quer mais ser meu amigo. Ele nem cumprimentou a Beatriz e a Helena. E de noite... Tomás, agora não, Tomás. Agora não. E de noite, a pasta de elástico da Fernanda colorida, que a Fê ganhou para ela colocar os seus papéis, ganhou uma nova história. E dessa vez a Fê fez um verso rimado, porque era só pensar no Tomás que ela ficava desanimada, irritada, chateada e achava que a amizade dela estava acabada.
vou ler a rima da Fernanda. E eu só vou fazer isso quando todos estiverem olhando pra mim. Quem tá olhando pra mim, bate uma palma. Eu vou ler o verso da amizade. Olha o papel que a Fernanda escreveu. Lembra que eu disse, Manu, que tudo que a Fernanda sente, que acontece na escola, ela escreve quando chega em casa. E essa vez ela escreveu a história dela em versos, em rimas. Vamos ouvir? Escuta com atenção. Parece que não quer mais ser meu amigo. Não quer mais brincar comigo. Então acho melhor ele esquecer de subir em árvore junto, de brincar e de correr. De hoje em diante, a gente é só colega, que é quem serve apenas para brincar de pega-pega. Nem adianta pedir para brincar. Nossa amizade... Ajudem. Mas tem que rimar com brincar, né, gente? Nem adianta pedir para brincar. Nossa amizade... vai acabar. Acabou de acabar. Vai terminar. Nunca vai voltar. E N possibilidades. Porque é uma rima simples. E ela mesma não colocou a rima simples. Ela colocou achar uma palavra que rima com brincar. Vocês acharam várias. Bom, a aula se enrolou um pouquinho por um motivo. Por algumas interrupções que eu precisei fazer. Espero que isso não ocorra na próxima aula de livro. E quando a gente cantar o Minha Avó, o silêncio seja pleno. Para que não atrase a aula do próximo professor. Porque isso é muito injusto para a teacher que teria que entrar agora, não é? Então, quando a teacher entrar, todo o material de livro tem que estar onde? E o sorteio? Tem que estar lá no balcão. E aí, o sorteio, eu vou fazer no intervalo para não enrolar mais a aula da teacher. Não é a teacher agora? Não. Ah, desculpa, falei besteira que eu vi ela na porta. Não, é sim. Vamos ver no horário. Não, ontem foi a teacher. Não, Larissa, trocou o horário. Tem 2 Então, dias. então é a teacher, não? Tem 2. Ah, é português, então é pro Aline. Bom, até a próxima aula de livro, gente. Dá um beijo aqui pro canal Like Lume. Tchau. Mas o sorteio.